Olá, bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de papo aleatório, o seu podcast de tudo que a gente acha que você não pode morrer sem saber. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Luvisoto. E qual vai ser os nossos tópicos de hoje, Bruno? Hoje é um episódio especial catolicismo, aparentemente. Aparentemente. Trouxemos pautas que conversam, mesmo sem combinar. Eu estou trazendo a história dos santos LGBTs. E eu tô trazendo a história dos furries cristãos. Apenas. Não é a mesma pauta, gente. Acredita. Não é a mesma pauta, são duas pautas separadas, exatamente. Então, gente, é isso. Antes da gente entrar no episódio, rapidinho, além do Spotify, agora estamos colocando os episódios no YouTube aos pouquinhos. Então, logo todos os episódios estarão lá. Vocês podem até estar ouvindo mesmo do próprio YouTube. Mas é isso, vamos pro episódio? Vamos! Então, meu amigo Bruno, o que eu não posso morrer sem saber nesse episódio? O que você não pode morrer sem saber nesse fatídico episódio 24? Fatídico. E sim, não sei se você sabia disso, que tem gays na Igreja Católica. Tá passada? Meu Deus, como assim? Gata. Uau! Essa instituição apenas para homens de vestido que vivem enclausurados com outros homens de vestidos é cheia de rustido, mas não é disso que eu estou falando, não. Eu, recentemente, fui para o Rio de Janeiro. E eu pensei assim, o que eu poderia trazer sobre, ou que seja marginalmente sobre o Rio de Janeiro. Ok. E eu me peguei pensando que Rio de Janeiro se chamava, ou não sei se ainda se chama oficialmente, mas enfim, o nome completo do Rio de Janeiro foi, por muito tempo se ainda não é, São Sebastião do Rio de Janeiro. Certo. E São Sebastião é um santo famoso por ser um ícone LGBT. Não sei se você sabia disso. Não. Sabe qual que é São sabia. Sebastião, inclusive? Não. São Sebastião é aquele cheio de flechada. Sim. Que ele tá morrendo dramaticamente. Que tem no clipe do Losing My Religion, por exemplo, tem uma referência a ele. Pode crer. E aí, eu fiquei pensando, gente, por que Rio de Janeiro chama São Sebastião do Rio de Janeiro? Por que São Sebastião é o santo dos gays? Porque parece uma incongruência, justamente, né? Ter um santo dos gays na Igreja Católica. Né? Os cristãos que não são muito, né? Exato. Não dão muito apoio à causa. Exato. Não são aliados. Não são inimigos. Aliados. Eles são letra I de inimigos da sigla LGBT. Então eu fiquei pensando, e aí eu fui atrás de descobrir, então, por que São Sebastião é um santo dos gays. Bom, São Sebastião, ele era conhecido como Sebastião de Narbona. Narbona é a cidade onde ele nasceu. Era naquela época que ninguém tinha sobrenome, ele é de 200 e pouquinho depois de Cristo. É uma cidade que ficava na França. Ele era um soldado romano, dessa época que Roma estava dominando toda a Europa, que foi seguindo caravanas e tal de imigração até chegar pelo Mediterrâneo, até chegar em Roma. E aí, chegando em Roma, ele virou um soldado querido pelos imperadores, que nessa época eram dois, que era o Diocleciano e o Maximiano. Que era, um era o imperador que, sei lá como ele virou imperador, porque eu já me perdi nas aulas de história romana. Perdão, Milena, minha amiga doutora em história romana. Eu realmente nunca me lembro como... Porque é muito complexa a história de Roma. Eu não sei em que momento eles estavam aí. Mas o que eu sei é que um deles, que eu acho que é o Diocleciano, transformou o outro, o Maximiano, também em imperador. Então, tipo, de fato, pela linha sucessória, enfim, seja lá como que ele virou imperador. E aí ele falou, tem esse brother de general, alguma coisa assim, e botou ele de imperador, pelo que eu entendi. Se estiver errado, Milena me corrija. Enfim. Então, Diocleciano e Maximiano, que eram co-imperadores, e eles gostavam tanto do São Sebastião que eles ignoravam o fato do São Sebastião ser cristão, que era nessa época em que cristãos eram perseguidos. Sim. Então, isso era um tabu, enfim, pra época. E aí já fica aqui nessa história, o primeiro ponto de significa que é assim, você ser o preferido do rei, no caso dos imperadores, que são dois homens, e gostarem tanto de você que ignoram uma das coisas que era um grande tabu da época, significa. Acho, já tem alguma coisa aí. E tem um outro significa, que é ele ser francês, entendeu? Vou significa jogar. Também bastante. Significa, sim. Porque no mínimo, não sei se você sabe, mas pela lei francesa, todo francês precisa ser bissexual pra poder estar envolvido num triângulo amoroso, entendeu? Porque é assim que todos os filmes franceses acontecem. E todos eles precisam ser fumantes, eles têm uma cota do governo que você precisa fumar, é obrigatório. Você recebe no correio, vem um massinho toda semana. É isso. Que nem
Vem no enxoval do bebê. Isso, vem no enxoval do bebê, exatamente. Aquele bebê, lembra aquele bebê fumante? Aquele menino... O menino da Indonésia, o bebê fumante da Indonésia. E exclusivo, a incrível história do menino de 2 anos viciado em cigarros. Era isso. Ele tinha alma francesa. Me lembrou também aquele vídeo, não sei se você já viu. Sabe aquele ator que era pai da Charlotte... Gainsbourg, sei. Gainsbourg, isso. Sim. Tem um programa de televisão francês fazendo uma homenagem pra ele. E aí é um monte de criança vestida dele com a barbinha pintada, com um cigarrinho na mão e uma bebida na outra. Eu vi, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso. E ele é emocionado. Nossa, que linda homenagem às crianças com cigarrinho e a bebida. Crianças normais na França. Crianças são normais apenas na crianças. França, é super normal. Bom, então já tinha esse significa aí de tipo assim, ele é muito próximo dos imperadores, tão próximo que ele virou da guarda pessoal dos imperadores, que é a guarda pretoriana. Só que aí, justamente por ele ser cristão, ele cometeu o horrível crime de não perseguir e torturar cristãos, que era parte do job description dele, entendeu? Era tipo, meio que obrigatório. Exato. E aí ele foi considerado um traidor do Império Romano, e aí mandaram matar ele com flechadas, que é aquela imagem clássica do São Sebastião. E aí foi então que ele morreu e teve o corpo jogado no rio. Só que não. Por quê? Não, porque São Sebastião era afrontosa, entendeu? Ele fez a Rasputin dura de matar e ele não morreu. Ele foi flechado múltiplas vezes, jogado no rio, não morreu. Nossa, é verdade, Rasputin mesmo, antes do Rasputin existir. Ele foi encontrado pela Irene, que depois foi canonizada, depois virou Santa Irene, então as histórias do santo todas se conectam aí já. Se você encontra um santo, se ajuda ele, você vira santo também. Exatamente, é um lore muito... É um lore muito conectado, exato. Ela salvou Sebastião e aí o que ele fez? Ele assim, gente, os imperadores mandaram me matar. O que será que eu deveria fazer? Ir lá na cara do Diocleciano e falar assim, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Uma doideira. Assim, eu começo a entender por que ele é o santo dos gays, sendo afrontoso assim. O imperador ficou tipo o Romero Brito vendo a mulher quebrando, lembrando desse vídeo maravilhoso, quebrando vaso na frente dele. Eu amo esse vídeo. Passado, chocado. Chocada. E falou assim, pois agora espanquem esse maldito até a morte. E daí, dessa vez, fizeram o trabalho direito e mataram o coitado do Sebastião. Ele. E o corpo dele foi jogado agora no esgoto. Primeiro tinha sido no rio, agora foi jogado no esgoto. Porque, é lógico, os romanos, eles tinham um complexo sistema de esgoto, né? Eles, inclusive, acho que, sei lá, inventaram isso, não sei. Eu achei um momento muito inusitado pra você exaltar a arquitetura. Não, porque assim, eles eram um povo muito limpo, eles tinham um sistema de aquedutos. Eles tinham um sistema de esgoto, exatamente. É que eu acho fantástico. E pra se livrar de corpos também, realmente era muito útil. Se livrar de corpos. Nossa, isso é, então, realmente uma tradição muito antiga, exato, né? uma tradição muito antiga. E aí ele foi mais uma vez encontrado, só que dessa vez morto, né? Pela Luciana, que também virou santa. Eu amei, porque a história do São Sebastião, ela é tipo um MCU dos santos, entendeu? Eles vão todos... Você vai acompanhando, assim, São Sebastião retornará em Vingadores. Guerra Secreta. Ela limpou o corpo dele e sepultou ele direitinho nas catacumbas de Roma. E aí, eventualmente, ele foi canonizado. Inclusive, parece que até o ano 800 e pouco, ele é do ano 200 que ele morreu. As pessoas eram canonizadas meio que... Não tinha um processo de canonizar como tem hoje, de provar 3 milagres. Era meio se no boca a boca a pessoa era santa, sabe? Tipo, se estabeleceu como santa, era santa. Entendi. E aí, acho que o caso deles foi um desse. E que foi o caso de um monte de gente dessa época que eram os santos mártires católicos. Então, a Irene, a Luciana também foram canonizadas porque elas também foram mártires católicas. Que foi essa galera principalmente morta por Roma. Mas alguns por outros países também, né? Governos de outros países. Que pessoas que morreram por serem cristãs. E aí, enfim, o que entrou pra história dele foi muito essa imagem dele sendo executado com flechas, que não morreu. E isso virou uma imagem recorrente, né, ao longo da história, né? Mas aí, então, por que foram fazer uma pesquisa de assim, gente, mas por que esse homem é um ícone gay, né? Com essa história, qual ponto especificamente fez ele ser um ícone gay? A explicação mais aceita, aparentemente, é porque ele era um grande gostoso.
Quero um daddy. Porque quando começaram a fazer imagens dele na Idade Média, dele flechado, era sempre um jovem seminu, muito sedutor. Se você já viu qualquer imagem de São Sebastião que tenha isso, é como se fosse tipo Narciso flechado, assim. E a coisa do sofrimento das flechas, aquelas poses de Idade Média, assim, de renascimento e tal, renascentismo, eram coisas dramáticas. Meio barroca, né? Eram as coisas dramáticas. E aí é aquela coisa. Não sei se você já viu aquele quadro que tem um cara mordendo o pescoço do outro, assim, que é tão sexual aquilo que tá acontecendo. Nossa, acho que nunca vi. Depois te mostro esse quadro maravilhoso. Tudo tem essa vibe. Parece que tem um tesão ali acontecendo. E provavelmente tinha, porque os pintores era o jeito que eles tinham também de botar, né, um pouco de sexo num mundo meio careta, assim. Então as imagens tinham uma coisa, parecia que ele tava em êxtase de receber as flechadas, assim. Então parece que por causa disso, ele virou meio que uma imagem, né? Foi criando essas imagens homoeróticas que, ao longo da história, pessoas LGBTs foram se identificando com isso. Sim. Foram cultuando essa imagem. E aí soma com o fato de que é uma história de uma pessoa sofrida, que foi executada por ser quem era, esse possível romance com os imperadores. Então, essas outras coisas. O fato de que as flechas penetrando a pele é uma coisa meio fálica, entende? Então foi juntando esse caldeirão perfeito, exato, pra ele virar esse ícone LGBT. E ele apareceu na obra de vários autores, como do Garcia Lorca, por exemplo. O Oscar Wilde, quando ele foi que contamos aqui no episódio 2, a história do Oscar Wilde, maravilhosa. Sim, maravilhoso. Ouçam. Vamos lá ouvir. Quando ele vai pra França, ele assume o nome de Sébastien Melmoth. Sébastien de São Sebastião. Melmoth era um personagem de um livro de um tio-avô dele, alguma coisa assim. Legal. Então, porque era uma figura importante pro Oscar Wilde também. Era o nome drag dele. Era o nome drag dele. Inclusive, fazendo essa pesquisa, eu descobri uma coisa muito curiosa, que é, no universo do RPG Vampira Máscara, que nós já jogamos, inclusive, o Oscar Wilde está vivo, com o nome de Sébastien Melmoth, morando em São Francisco, e é dono de uma balada babadeira. Que legal! Eu achei muito legal isso. Enfim, gostei desse lore aí. Eu gostei. Mas enfim, voltando aqui pro Santos. Então, quando a gente procura santos gays, o São Sebastião acaba sendo uma grande referência por causa disso. Mas daí eu fui me perguntar, gente, por que ele é padroeiro do Rio de Janeiro? E ele é padroeiro do Rio de Janeiro por causa de um surto coletivo, aparentemente, que era... O Rio, ele era habitado pelo povo tamoio, /tupinambá, enfim, parece... Pelo que eu entendi, são nomes equivalentes para descrever os mesmos povos indígenas. Chegaram os portugueses em 1502 ali, e ali, tipo, fundaram a vila, enfim, do Rio de Janeiro. Mas não ficou grandes coisas instaladas ali, não tiveram grande interesse naquela época. Os franceses chegaram em 1955, dominaram tudo, fizeram uma aliança com os Temiminós, que era um povo rival dos tamoios. Fizeram aliança com os tupinambás, com os tamoios. E aí os portugueses, pra retomar, fizeram uma aliança com os Temiminós, que era um povo rival. E numa batalha decisiva vieram no dia de São Sebastião. E eles disseram que eles viam o espírito de São Sebastião guiando eles e não sei o quê. E por isso a cidade, quando retomada, era tipo, São Sebastião vai proteger para que os franceses não venham de novo. Vieram em 1750. Mas para que os franceses não venham de novo, etc e tal. E aí ele virou o padroeiro da cidade por causa disso. Porque teve um monte de relato de gente vendo ele guiando os soldados na frente, assim. Que loucura, cara! O que é pra mim muito curioso, porque o Rio de Janeiro é uma cidade famosa por ter muitos gays. Sim, não é à toa que é o show da Lady Gaga e da Madonna. Exatamente. Inclusive tem um meme ótimo de uma notícia que eu amo, que é: um cara tava sendo homofóbico e se recusando a ser atendido por um gay no Bob's do Largo do Machado. E aí o gerente do Bob's, que também era gay, falou: homofobia é crime, eu vou chamar a polícia. E o cara falou: pode chamar. Veio a polícia, o policial que veio atender também era gay. E aí o homofóbico falou: só tem bicha nessa cidade? Logo antes de ser preso por desacato e por homofobia. Só tem bicha nessa cidade. Então, eu acho muito apropriado. É a capital LGBT. Exato. Que São Sebastião seja padroeiro. Mas aí, toda essa história me fez pensar, enfim, né, que doideira essa história de LGBTs com a igreja e pessoas no armário e etc e tal, e como é que tá, e essas santas que se conectam. E eu comecei a pensar, será que existem outros santos LGBT? Será que a gente consegue fazer um LGBT MCU aqui com todos esses santos? E eu acho que sim. Então eu vou começar aqui com um casal de homens que são possivelmente LGBTs, que eram São Sérgio e São Baco, que também eram soldados, mártires católicos e tal. E aí, quem levantou essas lebres todas,
é um autor chamado John Boswell, que era professor de Yale. Eu acho que esse cara já morreu, não tenho certeza. E ele fez um livro falando sobre uniões gays na Europa pré-moderna. E aí, nisso, ele relatava a história de algumas figuras, né, importantes pra história, que aparentemente seriam LGBTs. Dentre elas, São Sérgio e São Baco, que eram soldados que estavam numa viagem com o imperador Galério, que é o que vem depois dessa dupla de imperadores que matou o São Sebastião. E em dado momento, ele falou, vamos fazer uma oferenda pro deus Júpiter aqui no templo. E eles falaram, não, isso é contra a nossa religião não permite fazer isso. E ele falou, pois vocês vão ser torturados até a morte. Assim, muito razoável. Eles foram torturados juntos. O Baco morreu primeiro. E aí, o espírito dele teria aparecido pro Sérgio, depois que ele morreu, e falando assim, Sérgio, aguente, logo a gente vai se encontrar de novo. E o Sérgio não morreu na tortura. Nossa. E eles tiveram que decapitar ele pra ele morrer, porque ele não morria sendo torturado. Meu Deus! Sim. Aliás, assim, um beijo pra Igreja Católica e todas essas histórias violentíssimas. Todo o lore da Igreja Católica é de sangue, horrível, né? É impressionante. É impressionante. Todo mundo é decapitado, esquartejado. É uma coisa doida. É uma coisa louca, é verdade. E aí, além do fato deles morrerem juntos e ter essa coisa de um aparecer pro outro, né? Tem essa ligação muito forte de um com o outro. Tem documentos descrevendo a impressão de outras pessoas da época sobre eles, dizendo que eles tinham um grande amor um pelo outro. E tem relatos de que aparentemente eles teriam feito um antigo ritual de irmandade que chamava Adelphopoiesis, que alguns historiadores, dentre eles o John Boswell, considera que, para algumas pessoas, ele funcionaria meio como um casamento gay. Que era tipo era um casamento de irmãos, de almas irmãs. Era para pessoas do mesmo sexo fazerem um voto de amizade intensa. Sei lá, assim. E aí, alguns historiadores dizem que é anacronismo dizer que isso era um casamento gay, que não se aplica. Mas pro John Boswell falar assim, aplica sim. E digo mais, o Baco era passivo. Não, ele não foi tão a fundo. Mas enfim, esse livro saiu nos anos 90. Parte da comunidade LGBT, lá dos Estados Unidos principalmente, adotou eles como padroeiros também, assim. Então tem algumas imagens de paradas com as pessoas com a imagem deles. Outro santo que poderia fazer parte desse LGBT-MCU é o santo Euredo de Rieuvaux. Conhece? Nossa famoso, senhora. Hein? Agora eu vou pegar. Quem aí é devoto do santo Euredo, hein? Bom, ele era um monge inglês e ele é o padroeiro da amizade. Que eu apelidaria, pela história dele, de padroeiro da broderagem. Porque aparentemente ele escrevia muito sobre isso. E quem tirou ele do armário? O John Boswell. Todos aqui, quem tá tirando do armário é esse John Boswell. A gente põe na conta dele. Põe na conta dele. Não se pode tirar ninguém do armário. Exato. E o que ele diz sobre o Santo Euredo abre aspas, foi Santo Euredo de Rieuvaux quem deu ao amor entre pessoas do mesmo sexo sua expressão mais profunda e duradoura em um contexto cristão. Não há dúvida de que Euredo era gay e que sua atração erótica por homens era uma força dominante da sua vida. Uau! E aí, tem um trecho aqui dos escritos desses, porque ele era um monge, então ele escrevia muitas coisas. Ele não foi uma pessoa que só sofreu e foi morto. Então ele, de fato, viveu como monge, ele escrevia muitas coisas. Um dos escritos dele diz, abre aspas, não é pouca consolação nessa vida ter alguém que possa unir-se a você em uma afeição íntima e no abraço de um amor santo. Alguém em quem seu espírito possa repousar, a quem você possa abrir sua alma, a cujas trocas agradáveis, como canções suaves, você possa se refugiar na tristeza. Um homem que possa derramar lágrimas com você em suas preocupações, ser feliz com você quando as coisas vão bem, buscar com você respostas para os seus problemas, a quem com os laços da caridade você possa conduzir as profundezas do seu coração, onde a doçura do espírito flui entre vocês, onde vocês se unem e se apegam a ele de tal forma que a alma se mistura com a alma e dois se tornam um. Ai, que lindo! Eu achei lindo. E aqui citando Spice Girls, né? When you becomes one, é isso? I need some love. I never need a love before. É isso. Então, enfim. Achei bonitas as palavras dele. E ele escreveu muito sobre essa amizade espiritual, enfim. Que, segundo John Boswell, claramente era viadagem. E ele, ao longo da vida, teve muitos amigos. Então tem também esses relatos dessas pessoas mais especiais, assim, na vida dele. Ele também fala que ele tem coisa de que, tipo, ele teve experiência. Ele perdeu a castidade, ele não era casto. Pouco antes de ele entrar, ou logo quando ele começou o seminário, alguma coisa assim. Que também tem altas chances de ter sido com
homem com quem ele perdeu a castidade. Enfim, tem coisas ali que dão a entender isso. Uhum. Mas é isso, ele teve uma vida tranquila. Ele, fora viver no armário, que deve ter sido uma tortura, coitado. Mas enfim, ele não foi brutalmente morto como os santos mártires. Mas tá aí mais um pra conta. Sim. E santas sapatonas? Temos também. Com certeza. E aí, assim como Sérgio e Baco, tem um outro casal de mártires, agora mulheres, que eram Santa Perpétua e Santa Felicidade. Oh. Achei o nome fofo delas. A história delas tem registro porque a Perpétua tinha um diário. E assim, a história é um pouquinho bad vibes como todas as outras, mas talvez até um pouquinho mais. Por quê? A Perpétua era uma mulher nobre, elas eram acho que da Síria, se eu não me engano. A Perpétua era uma mulher nobre e a Felicidade era uma escrava dela. As duas eram católicas e elas foram presas juntas, por serem católicas. E as duas eram mães. A Perpétua tava com o bebê pequenininho, ela tava amamentando antes de morrer. E a Felicidade deu à luz pra filha 2 dias antes de ser morta. Então, eram duas mulheres recém-mães, enfim. E elas ficaram presas juntas, pra serem torturadas juntas. E elas se consolaram. Então, nos diários da Perpétua, tinham registros delas se consolando durante esse momento difícil. E tem registros de outras pessoas também falando que elas eram os mais viris soldados que eles já viram. Nossa. Então tinha uma coisa talvez meio sapatão ali, meio caminhoneira acontecendo. As duas entraram pra história depois que elas foram mortas. Entraram pra história como essa única figura, elas são meio que santas. Tipo, se você procurar só Santa Felicidade, é uma outra santa. Santa Perpétua e Santa Felicidade são essa santa, sabe? Assim, são, a união, tipo São Cosme elas andam e juntas. Damião. Exatamente, tipo São Cosme e Damião e tipo Baco e Sérgio também, que andam juntos. Tá. E a Santa Perpétua, ela descrevia as visões que ela teve durante esse período. E numa das visões ela descrevia que ela virava homem e não sei o que. Então tem uma coisa que, inclusive, algumas pessoas trans veem Santa Perpétua como um ícone também nesse sentido. Então, né, isso fez a fama do casal, delas crescerem como casal lésbico. Então é isso, a gente tem, né, segundo as minhas pesquisas, São Sebastião, São Sérgio, São Baco, Santa Perpétua, Santa Felicidade, São Elredo. A gente já tem, assim, um time dos Vingadores Santos aqui, LGBTs completo. E representando o S de simpatizante Santa Irene e Santa Luciana, que estavam sempre ali no rio, no esgoto, preparadas. Aliadas. Exatamente, aliadas, preparadas pra resgatar. Então é isso que eu tinha pra trazer pra você, Cris. Eu adorei, cara. História das santas. Se tiver algum santo LGBT que eu tenha me esquecido, me contem aí, por favor. A gente pode contem trazer nos comentários, exatamente. Porque às vezes, nossa, tem muito santo a Igreja Católica. É um negócio muito doido. Eu acho que é uma coisa do santo. tipo 10 mil, pelo que eu vi por cima. Assim, eu não fui fazer a pesquisa especificamente 10 mil. disso, mas em algum momento eu esbarrei nessa informação que parece que tem 10 mil santos. Nossa, 10 mil é muito santo, tá louco, cara. Cuidado, inclusive, como você morrer, Cris, porque vai que você é canonizada e não tá nem sabendo, entendeu? Tipo aquele menino que foi canonizado recentemente, você viu? É verdade, é verdade. Ai, gente, a imagem dele tá de mochilinha, eu achei o máximo. Você tá preparado? Muito estranho olhar um santo de mochila. Sim, mas você tá preparado pra um santo streamer? O quê? Vai ter, em algum momento. Daqui a 50 anos vai ter, entendeu? Talvez tenha. Mr. Beast, santo Mr. Beast. Você tá preparada? Vai ter alguma Não, pelo amor de assim. Deus. A igreja tem que se modernizar, amiga. Tem que se modernizar, cara. E, cara, eu acho muito louco porque as pessoas vão achar que a gente combina pauta. Não. Com certeza. Não. Porque conversa muito as nossas pautas. Cris, me conte. O que é que eu não vou morrer sem saber, hein? Ai, hoje você não vai definitivamente morrer sem saber. Antes de eu falar, aliás, de eu falar da minha pauta, né? Minha pauta é mais uma denúncia do que qualquer outra coisa. Ok. Mas eu queria perguntar, você sabe quem são os furries? Claro. Você sabe o que são furries, onde vivem, o que comem? Aí você já me quebrou, aí talvez esteja sabendo demais. Mas eu na verdade, assim, talvez eu ache que saiba e não saiba. Porque eu sei de uma experiência externa, entendeu? De tipo assim, ter visto muitas vezes na internet, saber posso dar o meu tagline, o que eu acho que eu descreveria como furries, tá? Furries são uma comunidade de pessoas que gostam / se identificam com imagens de seres, de animais peludos antropomórficos, que muitas vezes se vestem desses animais. E é um lance de brincadeira / comunidade / fetiche. Dito isso, eu espero que as pessoas não
parece que é uma roupa muito quente. Tipo, são roupas muito elaboradas. Inclusive, eu vi uma vez uma entrevista de uma pessoa falando, tipo, você transa nessa roupa? A pessoa falou, eu paguei $10 mil nessa roupa, eu não vou transar nisso nem a pau. Que mais que eu sei? E furries são sempre devs de videogame. Não só de videogame, mas de maneira geral. São sempre programadores. É uma comunidade que conversa muito, né? Os furries e os programadores, sim, a galera parece código, que tem um né? ciclo de Venn, um diagrama de Venn forte. Tem mesmo. Mas você sabe exatamente o que são furries, né? Furries, então tá pra quem não sabe, é isso mesmo. É uma comunidade de pessoas, né? Uma subcultura que eles se interessam por personagens fictícios de animais com características humanas, né? Isso que você falou de antropomórficos. Isso. E qual a diferença de um mascote de time, por exemplo? Porque as roupas muitas vezes são parecidas com de mascotes de time. Tipo assim, tem o capacete, que é a cabeça do animal e tal, né? A diferença é que o mascote de time é um lance ligado a um time, que tem a ver com que a pessoa só se veste como um trabalho e tal. E a pessoa que é furry de verdade, ela se identifica, tipo, é uma parte da pessoa do que ela é, né? Ela tipo tem uma drag. persona. Isso. Exatamente, tipo uma drag, exatamente. Então ela tem assim como a drag tem o seu nome drag e tem esse alter ego, a pessoa também tem uma fursona, que é tipo uma persona furry. Ela cria sua própria roupa, sua identidade furry. Pode ser sexual? Pode. Pode também não ser? Pode também não ser. Pode, né? Também não ser mesmo? Eu não sei. Eu tenho essa dúvida. É isso que veremos. Mas, assim, você ficou curioso pra saber o que é furry, você não conhece e tal. Eles existem há muito tempo, desde os anos 70. Eu nem sabia disso. Eu também não fazia ideia. Desde os anos 70, cara. Eles surgiram como um subgrupo de conferências de quadrinhos. Entendeu? Tipo, dentro dessas conferências de quadrinhos, surgiu a galera furry, sabe? Aí eles começaram a criar as próprias convenções, né? A sua própria comunidade. É muito grande, tem muita coisa na internet. Nossa, se você procurar, é infinito. Cuidado ao buscar furry na busca do Google, galera. Exatamente. Não faça isso no trabalho, porque às vezes você pode encontrar umas fan art, né? Uns desenhos, uns filmes, umas coisas meio questionáveis. Mas enfim. Já falamos, então, o que são furries. Agora, Bruno, você já ouviu falar de furries cristãos? Não. Ai, meu Deus. É exatamente isso que o nome diz, gente. São pessoas que são cristãs e elas também se identificam como furries, assim. Antes da gente falar propriamente sobre eles, vamos analisar essa interseção, né? Eu peguei informação de um site que eu queria indicar, que chama Fur Science. Fur Science é um site baseado num projeto, né, que chama Projeto Internacional de Pesquisa Antropomórfica, IARP, que são cientistas de verdade, assim, que eles estudam os furries, assim, eles fazem muito questionário, eles levantam muita informação, e esse Fur Science é um site que reúne todas essas informações. Então, você tem muito detalhado, tipo, todo o que os furries são na vida deles, o que eles trabalham, o que eles gostam e tudo mais. Ok. É 10 anos de estudo, tá? Dentro desse Fur Science, não é pouca coisa. E aí você consegue separar, né, as informações, né? Então, a partir desse site, você percebe que 1/3 dos furries se consideram agnósticos ou ateus. E 3/4 discordam que sejam religiosos. Então você fala, tá, já sabemos que os furries não gostam dos cristãos. Porque é isso, a comunidade furry é uma comunidade muito LGBT, friendly, assim. E tem muita gente diferente, tal, pessoas que normalmente não se encaixariam, né, na sociedade, entre aspas, né, padrão, assim. Então é normal que essas pessoas não sejam religiosas, porque a religião prega contra elas normalmente, né? Exato. Então a gente já sabe aqui que furries não odeiam, né? Não gostam muito dos cristãos. Sim. E os cristãos também têm um bife com os furries, também tem uma rixa com os furries. Eles odeiam os furries. Que furries e cristãos têm uma rixa? Uau! Okay. Exatamente, tipo assim, desde que quando os furries surgiram, os cristãos têm um hiperfoco nos furries. Por isso que quando você me perguntou no começo do episódio sobre cristãos, eu fiquei um segundo assim, pensando, tipo assim, peraí, ele vai falar a mesma coisa que eu. Já pensou? Seria muito curioso. Pode ser que isso um dia aconteça, cara, a gente tá com a mesma pauta. Sim. Já pensou, cara?
Mas enfim, se você procura na internet, você acha muito vídeo de cristão condenando os furries, um monte de crente desocupado, indo atrás de furry, em evento furry, ficando confrontando eles, vídeo tipo falando, por que os furries vão pro inferno? Tipo assim, existe uma perseguição. Ok. Eu vi com os meus próprios olhos, entendeu? Tipo, que realmente tem bastante conteúdo de TikTok, no YouTube, tem bastante conteúdo, assim, deles, por que os furries são péssimos? Tipo, esse tipo de coisa, né? Então a gente já sabe que os furries e os cristãos se odeiam. Mas aí que surge o furry cristão, né? Ou seja, um cristão que quer ser furry, mas ele não quer desagradar a Deus. Ok. Então você fala, como isso é possível, cara? É só você fazer um animal bíblico. Exatamente. É isso cara, mesmo. Exatamente. Então, na realidade, é isso. Tipo, existe uma comunidade dentro da comunidade furry. E aí é a interseção entre cristãos e furries, que são os Christian furries, né? Que são os furries cristãos. Ok. E é muito doido, cara. Porque, assim, eles ficam fazendo muito conteúdo tentando defender o estilo de vida deles. Que é, somos furries, mas somos tementes a Deus. Então, a gente gosta de se vestir de bicho, a gente tem a nossa forçona, mas a gente não faz coisinhas com isso, entendeu? A gente não transa, a gente não faz nada disso, não faz nada contra Deus, e nós não somos gays. É tipo assim, sabe? Eles são tudo que um cristão pode ser, se o cristão for muito cristão, só que com essa camada extra de ser furry, entendeu? É que eu não lembro qual mandamento que era não terás uma forçona. Eu realmente... Exatamente, cara. É muito engraçado porque tem conteúdos de furries cristãos falando então, na Bíblia não tem nada dizendo que eu não posso ser furry. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia, realmente. Nenhuma dessas palavras se encontra na Bíblia. E aí cristãos rebatendo, falando, não, mas você... cara, que você acha passagem de Bíblia pra tudo quanto é coisa, Sim. né, cara? Mas falando que você não pode... Que, tipo, existe em algum momento na Bíblia uma distinção clara de que homem é homem e animais são animais, sabe? Então, de tipo, os animais, eles existem para nos servir e o ser humano é filho de Deus, entendeu? Isso é meio que isso, assim, eu acho que dentro do cristianismo tem muitas crenças diferentes, mas eu acho que seria isso. E aí você usar, é meio que você tá abaixo. Enfim, alguns cristãos, eles usam essa definição para poder atacar os furries cristãos, entendeu? E os furries cristãos, por sua vez, tentam se defender, entendeu? Falando, não adianta tentar achar loophole, eu posso fazer isso, é só eu não ser nada sexual e tal. Tipo, eu ser casado e ser temente a Deus, esse tipo de coisa, sabe? Mas o que eu mais achei mais legal são os memes, né? Dos cristãos furries. Eles fazem umas coisas muito ruins, cara. E eu vou te mandar uns desses memes pra você entender um pouco da cultura dos furries cristãos. Importante. É claro que todos esses links estarão na descrição do episódio para você acompanhar a nossa análise. Amei, ok. Assim, eu não poderia esperar algo que não fosse uma estética meio esmilinguido, meio... Exatamente, eu acho que a estética esmilinguido tá muito presente nesses memes, cara. Sim. Então, aí, gente, a imagem, ela é maravilhosa. É um Jesus abençoando um menino e uma moça atrás que é uma anja, mas os três são leões ao mesmo tempo. Eu gostei. Vou te mandar o segundo. Nossa, calma, você viu que nesse que você mandou tem outras imagens, se você rolar. Esse do Reddit tem uma segunda imagem que é só o Jesus segurando uma ovelhinha, nada demais, um Jesus furry. E daí a terceira imagem é um furry lendo uma fanfic sexual de furry, mas na verdade, dentro ele tá lendo a Bíblia, entendeu? Ele tá disfarçando que ele tá lendo um negócio furry, mas ele está lendo a Bíblia. Agora que eu tô vendo. Uma das imagens era desse Jesus abraçando uma ovelhinha, escrito na frente da cruz, e Twinry. Eu ia te mandar essa também. Ah, tá. Tem essa aqui que eu vou te mandar agora. Uau. Gente, é um cara que é uma raposa, lendo a Bíblia sentado no sofá, e 3 pessoas em volta dele, aí um pensando, ele acha que ele é um cristão, é outro. Ele não é um verdadeiro seguidor como nós. E aí o furry tá com
com um balãozinho escrito: Cristo, meu coração é seu. E embaixo tem um salmo. Que salmo é esse? Samuel 16:7. Vamos ver. Samuel, capítulo 17, versículo 7. Acho que é isso, né? Ah, eu não sei. Eu não sabia. Alô? Peraí, 16:7? Eu acho que é, quando é assim, acho que é capítulo 16, versículo 7. Eu sou crismado, inclusive. Isso. Fica essa... Ai, que é o ultimate level. Exatamente. Ultimate level of Catholicism. Eu tenho. Mais do que isso, só ser padre mesmo. Nossa senhora, você passou por tudo, cara. Só não casou, né? Que faz parte. Inclusive, recentemente eu descobri que eu achava que ser crismado, pelo menos no interior, era meio... Tipo assim, sim, você faz primeira comunhão, depois você faz crisma. E daí, eu recentemente descobri que não. Que primeira comunhão todo mundo faz. Crisma é como se fosse assim, não, você é um verdadeiro católico, dedicado. Exatamente. Eu não sabia. Do interior era tipo assim, é de graça, faz aí. Faz os dois, faz o combo. Eu não fiz nenhum, então. Não perdeu muitas coisas. Se você não segue a religião, não perdeu muitas coisas, né? Então, o Salmo diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Olha, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não o vê como o homem, não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que bonitinho. Você pode ser furry, entendeu? Deus não vai ficar chateado. Eu queria muito saber o que os católicos furries católicos, acham de drag queens, acham de pessoas não binárias. Exatamente. Vou te mandar mais um. Esse eu acho muito bizarro, cara. Tá, porque até agora tava tudo normal. Nossa, when a temptation cell. O que é um temptation cell? Gente. Eu não faço a menor ideia, mas é quando um temptation cell diz algo tão cristofóbico que você tem que dar para ele a true believer stare, tipo, o olhar de verdadeiro seguidor. E aí um furry dentro de uma igreja, e o furry tá com uma roupa assim, tipo, uma camiseta polo. Sim. Tipo, what the fuck? E ele tá, tipo, meio sensual, assim, não sei. Então, tem uma coisa que eu ia falar justamente isso, que é uma coisa que é dos furries em geral, que é... Por que eu, inclusive, falei... Gente, mas não é sempre sexual. Porque tem uma coisa que é... As personas, você pensa assim... a pessoa que é um bicho. Aí você pensa... é um lobinho. É um leão. Não, é tipo, é um bicho antropomorfizado. Normalmente malhado. Com uma cara de safado. Assim, sempre eles têm... Eles são muito sexualizados sempre, assim. Mesmo que não esteja, tipo, numa situação sexualizada. E tem um efeito reverso, inclusive. Porque às vezes os furries elegem mascotes de marcas como furries, entendeu? Então, tipo, o Tigor Tigre lá do Sucrilhos, por muito tempo os furries amavam ele. Só que aí a marca fugiu. Ele é o daddy da Mas a marca era, fugiu né, deles. A marca fugiu deles. E daí outra marca abraçou, não lembro que marca que foi. Então tem essa... Foi a Cheetos. É verdade. Foi Cheetos, cara. Você contou isso aqui no coisa, inclusive, não contou em algum episódio? Eu lembro disso. Eu acho que eu contei isso no meu outro podcast. Será? No meu primeiro podcast. Foi no meu primeiro podcast. Eu tinha lembrança de ter aprendido com você. Gente, apenas um nada. Maravilhoso, saudades. Pois é, falecido, né, cara? Falecido apenas um nada. Mas te mandei o último, que é um vídeo. Deixa eu ver se eu mandei errado, se certo. Que é bom, assista o vídeo e me fala. Gente, é um rap de furry cristão. Então é um rap com letra meio cristão. E atrás duas meninas dançando. Uma é furry e tá segurando uma bíblia gigante. E com uma roupa mega sexy. Nossa, e é tão ruim que não dá pra entender se é de propósito ou se é uma paródia. Não dá pra entender, cara. Não dá pra saber. É muitos níveis, assim. A gente não consegue compreender o nível dessa comunidade. O que eu acho lindo disso é um tipo de trecheira que é bem é tipo os vídeos de Gen Z, assim, fazendo essas coisas que, tipo, gente... Ok, vocês são jovens, né? Que doideira. E eu tava vendo um vídeo hoje mais cedo de como o crime organizado não está conseguindo lidar com Gen Zs, porque eles levam a sua atitude Gen Z pras coisas do crime. Então, tipo, eles não estão conseguindo achar gente pra ficar tomando conta da boca porque são turnos de 12 horas. E os Gen Z não tem energia pra isso.
Eles não conseguem mais conseguir lealdade de facção, porque eles ficam pulando de uma pra outra, porque eles não seguem nada nem ninguém. Não é possível isso. Cara, isso é uma sketch. Eu tenho certeza que isso é uma sketch do Porta dos Fundos. Tem uma história... Não, vou fechar meu parênteses aqui, mas tem uma história maravilhosa que é... Um cara que era criminoso, acho que era traficante, começou a fazer... Ele fazia vídeo mostrando, tipo assim, eu com meu fuzil novo. E daí ele foi ganhando seguidores, virou um influencer bandido. Okay. E aí ele começou a anunciar a Bet, ele começou a anunciar o jogo do Tigrinho. Ele morreu. Meu Deus. O perfil continuou anunciando o jogo do Tigrinho porque tinha um contrato que precisava continuar sem contar. Ai, Brasil, muitas camadas de Brasil, isso. Fecho meu parênteses aqui e voltamos para os furries católicos. Ai, meu Deus do céu, cara. E, enfim, tem uma comunidade que chama Christian Furry Fellowship, que eu acho que é a maior comunidade de furries cristãos que existe. E eu vou te mandar o link do site deles e eu gostaria que você rolasse e assistisse o vídeo que tá na home deles. Um momentinho só. É uma animação, olha. Nossa, que mal desenhado. É muito ruim. O que tá acontecendo? Não faz sentido nenhum. Gente, não tem o menor pé nem cabeça. São tipo trechos de 5 segundos de furries em apuros. Exatamente. Que vão se conectando até chegar na igreja. Uma coisa eu vou... E termina com Jesus te ama, tipo. E termina com Jesus te ama. E são furries sofrendo e furries encontrando outros furries e sendo salvos por outros furries. E um desenho Dito muito ruim. Isso, eu vou fazer uma concessão, que é o desenho em geral muito ruim, mas eu percebi que o traço muda. Traço muda. Então, eu acho que é tipo assim, cada pessoa fez um trechinho de 5 segundos pra juntar num vídeo de 45, entendeu? Deve ser. Foram e até porque diferentes. O nível de qualidade também oscila muito, né, cara? Oscila. Tem um que tá do gatinho na água ali que tá belíssimo. Aquele tá o único que tá bom, assim. Do gatinho puxando o outro pelo cangote, assim. Mas, eu vou dar uma coisa, eu vou dar um braço a torcer, que é... Achei fofo o fato, tipo, pensar que, assim, 9 pessoas diferentes se deram ao trabalho de fazer animação do trabalho do cacete. 9 pessoas diferentes se deram ao trabalho de animais, achei fofo. Achei tipo assim, eles são unidos. Achei fofinho. Não vou me inscrever, mas achei fofo. Mano, e aí, nessa loucura de furries, Jesus, né? Porque assim, tem muita arte de Jesus furry. Tipo, Jesus em 1000 poses, Jesus de todas as maneiras. Mas eu notei que a maioria dos furries, Jesus, são retratados como leões. São sempre leões. É muito difícil não ser leão, sabe? E eu fiquei, a persona furry de Jesus na Bíblia não é o Cordeiro de Deus? Que eu ia falar, o leão mó imponente, dominador, tem um lance meio hétero, sabe? E o cordeiro é tipo dócil, submisso, sabe? Então eu acho que isso diz muito sobre eles, entendeu? Sobre o cristianismo meio performático, assim, sabe? Acho que sim, ao mesmo tempo que eu não sei, tipo isso, eu tenho essa formação católica, da qual eu me recordo zero, não registrei nada que aprendi nos anos de catecismo. Tem alguma coisa de leão com igreja que me soa, que tem uma conexão. Especialmente, acho que igreja, talvez seja até mais igreja evangélica do que... E lá nos Estados Unidos eles são... Sim. Mas acho que esse é católico, né, especificamente, esse... Sim, mas eu sei exatamente do que você tá falando, porque eu fui atrás, né? Eu falei, peraí, é uma coisa ou é uma coisa? É cordeiro ou é o leão? Que porra é essa? Trabalhamos né? com evidências aqui. Trabalhamos com evidências. Aí eu pensei, será que é das Crônicas de Nárnia? Porque, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, As Crônicas de Nárnia é um livro bem cristão, gente. É um livro crente. Não é por nada, não. O autor escreveu um monte de livro sobre catolicismo. Ele era super católico. Ele era muito. Ele é quase um santo canonizado, assim, tipo. E aí, o leão de Nárnia, que é o Aslan, depois o próprio autor falou que fez ele com uma metáfora de cristã explícita. O leão que morre, ressuscita e reina. Porque, de fato, ele morre e ressuscita, né? E a partir daí, né, eu acho que ficou meio estabelecido um pouco do imaginário mais cultural, assim, sabe? Jesus forte, majestoso, peludo,
conteúdo claramente heterossexual. Mas aí eu descobri que existem realmente, de fato, 2 representações de Cristo na Bíblia. Tem o Jesus como leão, em Apocalipse. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que o leão de venceu Judá. para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nossa, nada da Bíblia faz sentido pra mim. Mas enfim... Sim, leão da tribo de Judá. Eu lembro de algum meme de alguma criança pastora falando sobre isso, cara. Sim, leão de Judá me é familiar. Mas realmente é coisa que eu acho que eu ouvi de pregação evangélica. Exatamente. Acho que essa imagem é mais forte nas igrejas evangélicas. Se alguém souber, comente aí pra gente. E Jesus como cordeiro, retratado em vários lugares da Bíblia, né? Uma delas, João. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Então, sim, eu acho que você pode ser um furry cristão porque Jesus tinha uma forçona, ou eu tô sendo muito... Não só uma, como 2, ou eu tô sendo... ou vou ser excomungada por dizer isso. Eu acho que por outras coisas já. Eu acho que... Gente, respeito muito Jesus, gente. Sim. Olha, máximo respeito pra ele. Então, eu vou falar as minhas seguintes considerações finais, tá bom? Por favor. Furries cristãos querem ser furries, mas eles julgam os outros furries por viver no pecado, por não deixar a fantasia apenas como uma brincadeira, sabe? E esse é o grande ponto dos furries, porque o furry fandom nasceu como um espaço de fuga, sabe? Uma comunidade que acolheu gente queer, trans, gente fora do padrão, que encontrou nesses animais, assim, nesses animais que eles criavam, né, um jeito de ser quem eles são, assim, sem o julgamento do mundo real, assim, entre aspas, né? Aí chegam os furries cristãos com a bíbliazinha na pata, né, dizendo, Deus fez o homem e a mulher, sabe? E aí não pode ser gay, não pode e tal. Então eu acho que eles estão fazendo cosplay de contradição, tá? E eu acho errado, entendeu? Eles têm os próprios fóruns, convenções, eles fazem as artezinhas com versículos, mas eles se separam da comunidade e julgam a comunidade. Eu acho que não teria problema nenhum se eles não usassem isso contra os furries. Então, eu fiz toda essa investigação sobre furries cristãos, e aí eu gostaria de saber, né, a sua opinião, né? Sim. Eu tô muito descolonize minha corpa, desbenarize minha gênero. Sim, eu amei. Tem um negócio, tem um tweet do Hora Thiago, chegamos nesse ponto da humanidade que a gente cita tweets, né? Mas tem um tweet do Hora Thiago, eu não vou lembrar exatamente como é. Ele tá falando sobre pessoas LGBTs, mas eu acho que se aplica, no caso, pra pessoas hétero furry aqui, que existe um grupo de pessoas LGBTs que acha que se você for limpinho o suficiente, se você for, né, tipo, se eu for um casal, propaganda de margarina, que adota um filho, que não sei, que vive da maneira mais, que é tipo assim, a única coisa que eu tenho de diferente é o fato de que é o meu marido e não minha esposa, mas todo o resto da minha vida, tudo se conforma à heterossexualidade, né? Por exemplo, que se você for isso, você vai ser poupado, né? Tipo, você vai ser aceito como igual, e você vai ser poupado, e os outros que estão errados por não estarem tentando se conformar dessa maneira. Eles são pick me girls, mas dos cristãos. Exatamente, no final das contas é meio isso. E aí o que ele tá falando o que o tweet do Hora Thiago falava era, porque é mais longo do que um tweet, eu acho, você me lembra, era uma sequência, era um thread, mas enfim. Mas era basicamente falando que a gente, enquanto pessoas LGBTs, a gente tá muito mais perto do inferno do que, sabe, tipo, essas pessoas, pra chutarem a gente pro abismo, basta um erro qualquer, assim, na primeira chance de largar nossa mão, na primeira chance de desfazer os nossos direitos, na primeira chance de qualquer uma dessas coisas, essas coisas vão acontecer. Então a gente já tá mais perto do abismo mesmo, pula direto no inferno e vai se divertir, entendeu? Você ficar deixando de se divertir, de viver, de ficar se restringindo, procurando uma aceitação de um grupo que não vai te aceitar, entendeu? Exatamente, essa é eu acho que uma coisa é a religião, se você tem religião, se você acredita em Deus, etc e tal, siga o seu caminho, seja feliz, o que funcionar pra você. Mas a instituição igreja, né, tipo as pessoas que constroem a igreja, buscar a aprovação delas, eu acho um rolê muito inútil, assim. Eu acho um rolê muito errado. Eu acho que é viver uma vida
vida de restrição e de amargura, assim. Eu não consigo ver de outra maneira. Então, mas tendo isso em vista, os furries cristãos, eles estão achando que é tipo assim, eu sou furry, mas eu não faço nada de errado, então eu ainda quero continuar sendo cristão. É tipo isso que você falou mesmo. E aí ficam atacando os furries que são furries, tipo, como identidade, sabe? Você entende que eles estão muito mais perto dos furries, outros furries, do que eles estão mais perto dos católicos, entendeu? Exatamente, porque pra eles é um lance muito assim, tudo bem você ser um furry, você gostar de usar roupa e tudo mais, o problema é a identificação, você não pode se identificar com nada que não seja filho de Deus, entendeu? Então, se você diz, eu sou furry, tipo, você ser furry faz parte da sua identidade, ou assim como ser gay, assim como ser trans, tipo, faz parte da sua identidade, tipo, já tá errado, entendeu? Independente se você usa aquilo como sexo ou não, sabe? Se você usa de forma sexual ou não. Enfim, eu achei bizarro, eu achei muito interessante descobrir sobre essa parcela da população, mesmo que minúscula que seja, cara. Não fazia ideia que isso acontecia. E, gente, acho que a gente podia algum dia fazer um especial furries. Um especial que tem furries. coisa. Eu lembro de ver, inclusive, uma vez uma menina fazendo um documentário sobre a história da convenção de My Little Pony. E tem um círculo de vem muito forte com furries tem mesmo. na convenção do My Little Pony. Que então, são os brownies, enfim, né? Os brownies, exatamente. Então, acho que tem assunto aí dos... Eu acho que pode render. E eu sempre me interessei por furries. Eu acho eles uma comunidade muito gente boa. Galera muito gente fina. Eles são muito gente boa. Que é uma coisa também da galera... Eu não consigo ver de outra maneira, gente. Psicólogos, me digam se eu estou errado. Mas a sensação que eu tenho é que essa galera que vive esses fetiches, que tem inclusive algum nível público, assim, porque tipo, você sai de furry na rua, tudo bem, você tá escondido. A roupa furry esconde completamente. Diferente do pup, por exemplo, que aparece um pouco a pessoa. O furry fica completamente vestido, você não sabe quem é. Mas assim, a galera do BDSM, a galera do gente, se você encontra essas pessoas numa convenção, alguma coisa assim, são as pessoas mais fofas do mundo. São furry, todo mundo vai tirar foto, vai querer pedir pra abraçar, porque é uma roupa fofa, assim, é um negócio de pelúcia, gostosinho. E eles tratam todo mundo e eles muito são bem. Super gente boa. Olha, eu sou fã da comunidade. Eles são sempre muito legais. Então é isso, gente. Se vocês ficaram até aqui no episódio, é porque vocês gostam de ouvir papo maluco sobre cristianismo. Exatamente. Kind of. Não, eu amo que, assim, basicamente, o nosso podcast, ele é tão, sei lá... aleatório. Desbinarize minha gênero, que você não pode morrer sem saber, catolicismo. É tipo, gente, tem essa religião, não sei se vocês já ouviram falar. Gente, fiquei sabendo agora. Isso. Chama cristianismo, não é inusitado. Gente, o cara morreu e voltou. Vocês acreditam? Ficou numa cruz, nossa, muito. Nos lugares onde eles cultuam, gente, cheio de ouro, uma loucura. Eles tomam vinho no meio do ritual, gente. Até criança. Até criança. Então é isso, gente. Se vocês ficaram até agora porque vocês gostaram do papo, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no Spotify e agora também temos no YouTube. Estamos subindo aos poucos os episódios, não é mesmo, Bru? Diga mais. Estamos mesmo. Esse episódio já deve estar... Talvez você já esteja ouvindo esse episódio no YouTube. Estamos no processo de colocar os episódios todos do passado. Sim. Em breve estarão todos por semana e estamos colocando uns 5. É isso. Então, espero não me trair nessa gravação. Não, a gente vai conseguir, Bruno. Vai a gente dar certo. vai. Então é isso, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio. Beijo. Beijos. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. samuelgambiniaudio.com